no Instagram. Aquele abraço, começa aqui. Muito boa tarde, ouvintes, telespectadores. Você que nos escuta no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aquele abraço, edição número 10 do Bola no Rádio de hoje, aqui na Rádio Classista, que é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas do Comércio do Estado do Ceará, presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenilton Vidal. Fala hoje muito de futebol, também um pouco de basquete e a repercussão aí do grande jogo que teve nessa quarta-feira aí, Flamengo e Vasco, recebendo aqui Ézio Rodrigues. Muito boa tarde, Ézio Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes do programa Bola do Rádio. A gente vai estar falando a respeito aí do que rolou nessa partida de quarta-feira, como também os prognósticos para as próximas rodadas e outras notícias a mais. É isso aí. Muito também dar boa tarde ao nosso convidado, que é técnico do basquete feminino da Uniateneu e também do Náutico, João Moreira. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa, João Moreira. Boa tarde aos ouvintes do programa Bola do Rádio. E vamos aí comentar sobre o nosso basquete, o feminino, o andamento aí do nosso universitário, e falar também aqui um pouco do futebol e dessa partida aí tão movimentada que houve sobre Flamengo e Vasco. É isso aí, a nossa enquete de hoje, a gente traz aqui, tá aqui na tela para você, porque o futebol, né, Aurenil? Tá a nossa enquete aí, porque o futebol tem mais apoio do que outros esportes no Brasil, né? Essa enquete aqui você vai responder nos comentários, né, para você dizer a sua opinião, inclusive porque o nosso convidado é do esporte amador aqui, né, e a gente tem essa percepção até mundial que o futebol é mais apoiado do que outros esportes, mas você, o que é que você acha, né? Qual a sua opinião em relação a isso? E vamos começar aqui falando hoje sobre a Major League Soccer, a Liga de Futebol Americano. Teve um vencedor, teve um campeão aí, o Seattle Sounders, campeão da Major League Soccer 2019, a MLS, venceu por 3-1 Toronto FC no estádio Centerbridge, com 70 mil pessoas. Gols do surinamês Kevin Lerdman, do espanhol Vitor Rodrigues e do peruano Raul Dias. O Seattle chegou ao seu segundo título, havia ganho em 2016, e quem tem mais títulos lá na Major League é o Los Angeles Galaxy, com 5, e o DC United com 4. Eu passar aqui a bola para o Ézio Rodrigues comentar um pouco desse título aí, de mais uma edição da Major League Soccer aí, que está começando a se estruturar como uma liga importante do futebol mundial, né, Ézio? Engraçado, né, você falar aí dos jogadores que fizeram gol, né, eu disse o Rui Dias, peruano, jogador da seleção do Peru, que jogou aí contra o Brasil nas eliminatórias. E o Seattle Sounders, o título, eu acho que até de certa forma eu posso dizer, com certeza, pouco esperado, já que a equipe de Seattle e o estado de Seattle é um estado que incentiva muito os jovens a prática de futebol. E lá é muito conhecido, os torcedores lotam o estádio para assistir a partida do Sounders. Então, podemos dizer que ele era um dos favoritos ao lado do Galaxy, né, e do DC United para o título da temporada. Premiou, né, no caso, na final contra o Toronto. Parabéns aí para a equipe de Seattle. E que como podemos dizer, essa chegada dessa MLS, como é conhecido por muitos, vai se estruturando aos poucos para poder se tornar um dos campeonatos importantes. Mas aí tem que dar uma ressalva, Carlos, que o futebol americano ainda tem muito a se evoluir. É claro que com a chegada de alguns jogadores, né, de porte, possa dar mais grandeza ao campeonato. Isso aí. Francisco Moreira, você que é do esporte amador, João Moreira, você que é do esporte amador, a gente tem acompanhado aí a supremacia dos Estados Unidos em todas as modalidades esportivas, né? Natação, vôlei, basquete, atletismo. E o futebol, ele não é lá o esporte número 1 nos Estados Unidos. O esporte número 1 lá
o esporte número 1 lá é o basquete e o futebol americano, né? E tem o beisebol, né? Que é muito, muito falado nos Estados Unidos. Mas temos aí o futebol masculino que fica atrás do futebol feminino em popularidade. Mesmo assim, os estádios são lotados, né, João Moreira? Isso, eu tive a oportunidade de passar 2 meses e meio lá. Eu fui com o basquete e presenciei isso de perto, né? Então, todo esporte lá tem um incentivo muito grande, né? Então, há um profissionalismo fora de série. E a gente aqui no nosso país só vemos mesmo isso no Brasil, né? Eu acho que o esporte amador ele tem muito a desejar. E, de fato, o futebol americano ele tem evoluído muito ultimamente com essas últimas contratações aí de peso, né? Então, tem crescido. Então, eles estão numa crescente, a verdade é essa. Mas o feminino não vai deixar de estar em primeiro lugar lá, não. O futebol sempre teve muito bem lá, o feminino. Esse aí nós temos lá o Ronaldo Fenômeno, né? Que já esteve por lá junto com o Flávio Augusto, em parceria lá naquele time do Orlando City, né? Foram proprietários dessa equipe. Ainda são, né? O Flávio Augusto ainda Flávio Augusto ainda é. E tem o cearense Robinho, né? Robinho que joga no Columbus Crew dos Estados Unidos. O Ronaldo, ele além de ter tido essa parceria aí com o Flávio, né? Que é dono de uma grande empresa de inglês, né? Cursos de inglês aqui no Brasil, né? Também o Ronaldo, ele foi com um time com um campeonato, né? Que é a parte da MLS, né? Que é a NAS, não sei bem uma divisão de acesso, né? Isso é a construção de divisão de acesso com um time lá americano que até teve como alguns dos jogadores o Leonardo Moura, que hoje é lateral da equipe do Grêmio. Então, o futebol americano tem tudo a evoluir, eles têm dinheiro, mas às vezes nem o dinheiro pode se fazer um grande campeonato. O grande campeonato se faz com jogadores, e isso não vem só de contratação, vem também a questão de formação, que eu acho que o nosso convidado aqui sabe muito bem como é que tem que ser feito, né? Isso. As contratações que eles vêm fazendo ultimamente, ainda não conseguiu colocar eles ainda num local muito adequado, sim, em termos de primeiro lugar. Mas eu vejo que eles estão numa crescente, eu acho que eles estão no caminho certo, tá? E tanto que teve até o Ibranovic lá, que foi um marketing fora de série para o trabalho que eles estão fazendo. E assim vai, né? Eu acho que com certeza vem melhorando muito aí o futebol. E virando uma chave, vamos pro que aconteceu nessa quarta. Parou o Brasil, parou o mundo. Flamengo e Vasco, cadê o hino aí do Flamengo? Torcedor do Flamengo, Orenilton Vidal aí. O hino do Flamengo. O Vasco reclamarem não, hein, depois. O Flamengo aí empatou com o Vasco no jogo antecipado da 34ª rodada, conhecido Jogo dos Milhões, né? Um jogo importantíssimo aí, aos 37 segundos, Everton Ribeiro abriu o placar, se esperava aí com esse gol que o Flamengo goleasse, mas aí o Vasco aí com Marrone aos 33 minutos, Pikachu aos 36 de pênalti, viraram o jogo. Ainda teve um gol do Danilo Barcelos contra aos 49 do primeiro tempo. No início do segundo tempo, aos 6 minutos, o Marco Júnior fez um gol aí, botou o Vasco na frente, né? Bruno Henrique fez 2 gols, virou para o Flamengo. Não, é o empate do Flamengo, no caso. E o Ribamar do Vasco empatou no final, 47 minutos do segundo tempo. Um público de 52 mil pessoas. O Flamengo agora tem 78 pontos em primeiro. Abre 11 do Palmeiras e enfrenta o Grêmio no domingo com desfalques. O Gerson não joga e também o Bruno Henrique, um jogo de muitos cartões amarelos. E o Vasco recebe o Goiás na segunda-feira. Ezio Rodrigues, você acompanhou esse jogo, tá até um pouco aí cansado, né? Acompanhou o jogo, noitada ontem, acompanhando o jogo do Flamengo. O que é que você achou dessa partida aí? Foi a melhor partida do Campeonato Brasileiro esse ano? Sem dúvida foi um dos melhores partidas do Campeonato Brasileiro, juntando com aquele jogo, né, mítico do Santos com o Flamengo, né, que na época era o Ronaldinho Gaúcho e Neymar se degladiando. Podemos dizer que ele chegou quase que no mesmo nível. Agora, a respeito do jogo, mano, é engraçado que eu posso pegar até um comentário acho que foi do Vitor Sérgio Rodrigues, do Esporte Interativo, que no começo do jogo se desenhava assim, no seguinte cenário.
O Flamengo era uma equipe de Fórmula 1 e o Vasco uma equipe de kart. Porque no começo do jogo o Flamengo conseguiu logo o gol muito cedo e se mantinha aquele ímpeto durante os primeiros minutos da partida. Com o desenrolar da partida, a equipe do Vasco se manteve uma equipe concentrada, bem característica dos times do Luxemburgo. São equipes que apesar de tomar o gol não se abate muito fácil, e é o que o Flamengo vem fazendo muito nesse campeonato, é fazer gols, mostrar uma soberania e abalar o psicológico dos adversários. Mas nessa partida contra o Vasco não foi possível. Aí você vê e também outro fato que eu posso dizer é que a equipe do Flamengo, os jogadores em campo não estavam concentrados. Parece que a cabeça estava ali em outro lugar. Possivelmente devia ser a final da Libertadores, né? Já que tem uma boa vantagem no Brasileirão. Apesar que isso não quer dizer que garanta o título. Acho que até o nosso convidado ele sabe, né, como é que é jogador, né? Princípio de partida, tá jogando, tá em campo, mas a cabeça tá em outro lugar, né? Sem dúvidas, eu posso até falar com toda convicção, por ser carioca e ser flamenguista, por ter assistido vários clássicos, tá entendendo, no Maracanã, e o jogo Flamengo e Vasco é outra temperatura, tá? É outra coisa que a gente pode, por mais que o Flamengo esteja com uma equipe super milionária, mas quem presencia isso de perto vê que a história muda totalmente. Nunca ninguém ia imaginar que o Flamengo fosse chegar a um jogo daquele até o empate e levar um gol no finalzinho do jogo para o Vasco, né? E não imaginava acontecer isso, né? Então é esperado mesmo. Ser um jogão desse foi um dos melhores jogos que teve esse ano do Campeonato Brasileiro. E mandar um abraço aí pro nosso telespectador Carlos Gonzaga, Flamengo de mole, mas campeão brasileiro. O nosso telespectador aí acompanhando. E nessa partida aí teve também o dedo dos dois treinadores, né? Tiveram o dedo do Jorge Jesus e também do Vanderlei Luxemburgo. Muitos diziam que o Vanderlei Luxemburgo não sabia mais de futebol, estava acabado de futebol. De repente ele surge, tirando o Vasco da zona de rebaixamento e fazendo um jogo aí muito importante. Foi para cima do Flamengo, ele não se acuou, em nenhum momento o Luxemburgo botou o time para trás, pelo contrário, botou o time para frente e o time tentou até o fim e no final foi premiado com o gol do Ribamar, né, Ezio? Como eu te disse, eu acho que muita gente fica dizendo que o Luxemburgo é um técnico já ultrapassado, é um técnico da antiga escola de treinadores do Brasil. Rapaz, nunca pode subestimar Vanderlei Luxemburgo. Eu até mesmo, você sabe que em outras ocasiões eu falei até a respeito quando estavam o Ceará procurando um treinador, e eu dizia, Luxemburgo aí tá livre. Luxemburgo sabe trabalhar a cabeça do jogador. Quem vê os vídeos do Luxemburgo em seus clubes vê que ele é um cara que presta muita atenção no dia a dia do jogador. O jogador lá treinando, se ele não tá bem, ele chega lá, chega junto, conversa. É um cara que mexe muito com o brilho de jogador. Para quem não viu um vídeo uma vez, acho que foi do Vasco agora, nessa disputa contra o rebaixamento, um vídeo dele lá, mexendo com os brilhos dos caras. Acho que você mesmo trouxe esse vídeo pra cá e viu como é que ele faz. Então, o time do Vasco, apesar de ter esses problemas da diretoria, por falta de salário dos funcionários, dos jogadores, tido esse ribuliço todo, isso não atingiu o trabalho dele. Não pode subestimar. O Flamengo não subestimou. Jorge Jesus não subestimou. Até mesmo na entrevista, ele ressalta o trabalho que ele vem fazendo na equipe do Vasco. Só mesmo ficou chateado com algumas ocasiões chatas que aconteceu, né, durante o jogo. Troca de farpas entre os jogadores. No final da partida teve briga ali na saída do túnel. E tendo até mesmo a acusação do diretor do Flamengo, Marcos Braz, que é vice-presidente também do clube, de que algum integrante da comissão técnica do Vasco agrediu o Gabigol. Quer dizer, foi um jogo muito atípico
mas também não, como podemos dizer, estranho de um clássico que é Vasco e Flamengo, que é um clássico diferente. Nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. Também vale ressaltar que, não sei se todos observaram, o Luxemburgo ultimamente não tem participado de tanta polêmica, como a vida dele toda vinha participando, né? Então isso, no caso, eu enquanto como treinador também, eu trabalho com equipes, isso também abala muito o trabalho de uma pessoa, de um profissional, sabe? Às vezes a gente não tem uma tranquilidade de trabalhar. E antes eram muitas acusações em cima dele, muito envolvimento, até com imposto de renda e tudo. Então eu estou notando que esse ano ele está tendo uma tranquilidade de trabalhar com o Vasco, ele está fazendo um trabalho excelente com o Vasco. Para quem pega o começo do Vasco agora no início do ano, vê totalmente a diferença, né? Ele só tinha um ponto, né? Ele começou com um ponto e já fez 40 pontos com a equipe do Vasco. Com certeza, quer dizer, é tanto que também 42 agora, né? Com isso. E o interessante dele, como o nosso amigo falou, sobre a pré-eleção. Toda a pré-eleção do Luxemburgo mexe muito com o brilho do jogador, sabe? É tanto que eu tenho até gravado a de ontem, né? A pré-eleção dele, fora de série, não sabe? Então, a gente vê quanto motivado os jogadores entram em campo, né? E é isso, eu acho que esse jogo realmente foi um jogo de pouca estratégia, né? O Flamengo não conseguiu ter aquela estratégia que ele sempre faz nos jogos. Alguns jogadores abaixo do desempenho habitual, o Rodrigo Caio, o Pablo Marim, né, não desempenharam muito futebol. Apesar do Everton Ribeiro ter feito o gol, não conseguiu mostrar tanto nesse jogo. E o Vasco foi no esquema tático, mas também foi na raça, né? Foi naquela vontade de jogar e arrancou esse empate. E o Vasco aí mostrando que tem futuro, apesar das dívidas trabalhistas, das dívidas econômicas da equipe. O Luxemburgo está fazendo esse trabalho aí de resgatar a autoestima do jogador. Agora é interessante a gente ver o Jorge Jesus no final do jogo, quando as duas equipes começaram a brigar, né, trocar farpa ali, ele tirando os jogadores da equipe do ali Flamengo de perto. De Richard e Pablo Mari tiveram ali um desencontramento, mas isso aí já é tradicional. Eu me lembro que não foi a primeira vez que o Jorge Jesus chega e empurra o jogador do seu próprio time pra frente, ó, se manda. Ele sabe que o Flamengo está perto do título e que os adversários vão tentar de alguma forma desestabilizar o clube, desestabilizar os jogadores. Isso. Porque você vê o campeonato, o Carlos, o João, em que o Flamengo é um ponto fora da curva. Você não vê, por exemplo, um time com quase 80 pontos e seus adversários fazendo campanhas que seriam campanhas dignas de líder de campeonato, como foi das anteriormente. Muitos falam disso. Dizem que a equipe do Palmeiras está jogando bem, a equipe do Santos está jogando bem, mereciam um título, mas encontraram um Flamengo que está, como disse, um ponto fora da curva. Com certeza. E mais uma vez, mudando de tema, né? Falamos aí do Flamengo e do Vasco. Vamos aqui para um tema que não é tão interessante no futebol, que é o racismo no futebol, né? Vem acontecendo ultimamente o racismo no futebol. É uma prática que está acontecendo agora cotidianamente. Uma reportagem do Globo Esporte, assinada pelo Elton de Castro, de Recife, ele trouxe um estudo feito com 163 atletas e treinadores. Nos últimos 6 meses, ouviu atletas e treinadores da Série A, B e C, 60 clubes, né? E provou 48% afirmam terem sofrido racismo. A gente que é um país que ainda sofre muito, né, com essa situação. A nossa Constituição de 34, por exemplo, no artigo 138, falava em estimular a educação eugênica, né? Quer dizer, isso você vê numa Constituição da gente, já tinha um termo racista, né? Eugenia, né? Baseado no Charles Darwin, na evolução das espécies, né? E isso está arraigado também no nosso esporte, né? Em 1914, o Miguel Couto e o Renato tinham como solução o branqueamento e o controle da imigração e a esterilização, né? Para você ver como o Brasil passou por tudo isso, né? Foi em 1914 que Carlos Alberto, jogador, passava pó de arroz para disfarçar a pele parda, né? Ele jogava pelo Fluminense, né? Isso. E o Vasco, que foi o primeiro time do futebol brasileiro a jogar totalmente com os negros, né? Isso aqui, na realidade, no Rio de Janeiro, onde começou com o futebol, os negros, eles não eram aceitos no futebol.
É tanto que o Fluminense, quando começou a contratar jogadores de cor, eles inventaram essa do pó de arroz, né? Então, foi conhecido. É tanto que o Fluminense é conhecido como a equipe do pó de arroz. Essa foi a história em relação aos negros, né? E nessa pesquisa que teve, 63% das pessoas diz que foram ofendidas pela torcida adversária, né? A gente tem as imagens aí do racismo que aconteceu com o Tailson, né? Tailson, né? Tyson e o Dentinho. E o Dentinho, e também teve a imagem do torcedor aí do Atlético Mineiro, né? E outros casos aí que mancham o futebol nacional e internacional, né, Zé Rodrigues? Mas o tema de racismo é chato a gente tá falando isso, devido às demais campanhas que falam a respeito dela. E que eu acho que isso é muito, não vou dizer que é cultural, mas é da cabeça das pessoas, né? É da educação que elas vêm recebendo. Que eu acho inadmissível uma coisa dessa. Num país em que o maior jogador dele é um negro, né? Que o futebol, os grandes jogadores que o Brasil teve, ó, Pelé é negro, Garrincha era, deixa eu lembrar aqui de mais um, Rivaldo era, Didi, Dada Maravilha, ó, o Atlético, mas o torcedor do Atlético, esse cara provavelmente não sabe quem é Dada Maravilha, né? Que foi um cara que deu o primeiro título brasileiro à equipe do Atlético Mineiro. E o chato que é constrangedor, não sabe? Os jogadores estão dentro de campo e são ofendidos, isso aí quebra a estabilidade do jogador, sabe? Eu acho que tem que ter uma punição, tem que ser mais severo em relação a isso. Isso já vem acontecendo há muito tempo, tá? E a gente está vendo que as coisas, por mais que entre com faixa, com placa no campo pedindo, mas eu noto que ainda continua, sabe? As pessoas não respeitam isso. E eu acho que tem que ser mais severo quando se for. Não é só questão de ser severo, não. Se às vezes também tem que partir não só das iniciativas do futebol, mas também a iniciativa pública, questão da educação e tudo, porque é inadmissível num país que você tem uma vasta e rica, né, cultura de várias raças, de vários países. O nosso país é muito misturado, né? Tem pois eu acho que aqui que deveria ser um exemplo para o mundo e não aqui ser o mau exemplo. E com relação ao racismo feito pelo pessoal de fora, mas isso aí é de raiz deles. Eles têm muito essa coisa, né, de separar isso, separar aquilo. Não, isso aqui não dá certo. Mas para quem não sabe, por exemplo, se eu for botar aqui o futebol, o Shakhtar Donetsk, ali no campeonato ucraniano, tem muito jogador que é daqui que joga lá, que é melhor, que aposto que ser boa parte ser uma maioria ídolo dos clubes. O próprio Shakhtar é um time que a maioria são brasileiros e a maioria são negros. E aí deixar o recado do Carlos Gonzaga, esse empate para o Vasco foi como se fosse uma vitória, realmente empatar com o Flamengo, né, que é o melhor time do Brasil, foi realmente importante. Teve algumas brincadeiras aqui que a galera me mandou pelo WhatsApp, mas a gente não vai colocar não, porque pode ser que a galera não goste, né, brincadeiras. Tem uns tipo de brincadeira que o torcedor fica chateado. Esse aqui, torce Flamengo, esse aqui, ó, Orenildo Vidal, quase não dormiu ontem à noite por causa do empate com o Vasco. Não gostou do empate, né? Rapaz, mas como o pessoal fala, bola pra frente. Pensa assim, torcedor do Flamengo, eu acho, né? Nossa, sinceramente, se tem uma coisa para se preocupar, é a final da Libertadores. Eu não tô querendo dizer que é clubismo, mas você também é. Eu digo, não, cara, os jogadores estão pensando nisso. Se for para jogar com esse tipo de mentalidade contra a equipe do Grêmio, então é melhor botar os reservas e deixar que os reservas tomem conta do jogo. Porque se não tá com a cabeça, ó, você viu, aí teve muita pancadaria durante a partida e vários cartões. Eu acredito que boa parte dos jogadores do Flamengo ali forçaram o cartão para poder, na partida contra o Palmeiras, que é depois contra o Ceará e Palmeiras, já não terem cartão. Quer dizer, esse jogo contra o Grêmio, parece até que boa parte dos jogadores do Flamengo não estão muito ligados, não.
E se bem que vamos receber o Grêmio com uma espinha na garganta aí, né? Querendo descontar o que levou lá. Mas aí, no caso, o Flamengo vai com os desfalques que eu já falei, né? Vai bem desfalcado. Isso. E o Renato Gaúcho tá mordido também com esse jogo. Vai ser um grande jogo interessante essa rodada do final de semana, né? E vamos passar aqui para os nossos clubes locais, né? Vamos falar aqui do Alvinegro de Porangabuçu, que enfrenta domingo, dia 17, a Chapecoense às 18 horas na Arena Condá. O William Oliveira segue tratamento, porque teve um desconforto na posterior. O Pedro Ken e o Beckson cumpriram a suspensão e voltam aí da suspensão automática. E o centroavante aí, o Beckson, fala sobre a suspensão e a volta a atuar pela equipe do Ceará. Acho que um cartão injusto também. Foi a primeira vez que eu tomei um cartão sem abrir a boca, que ele me falou que foi por reclamação, sendo que eu nem abri a boca. Acho que foi injusto. Eu comentei com ele ali já no intervalo que ele só me deu o cartão porque ele deu o cartão pro D'Alessandro, que começaram a fazer meio que um tumulto ali, e aí ele não teve coragem de dar só pro D'Alessandro e teve que dar para alguém do Ceará, e eu que estava mais perto ali, ele me escolheu. Então foi injusto na minha opinião, mas agora, como tu falou, zerado já, para poder ajudar aí e dar o nosso melhor aí daqui para frente. E uma semana de treinos aberta, né, que como vocês costumam chamar, ou seja, só treinam, tem jogo no meio de semana. Queria que você falasse disso e das vantagens de ter essa semana toda para treinar para o jogo em Chapecó. Uma vantagem, isso é uma vantagem boa, né, porque a gente pode aproveitar o tempo que a gente tem para trabalhar, porque a gente tem ajustes para fazer, tem coisas para aprimorar. E o Vozão aí é o 15º com 36 pontos. A Chapecoense tem 22 pontos, no 19º lugar. Pode ser rebaixada aí nessa próxima rodada, caso perca, e o empate do Botafogo e a vitória do Cruzeiro e do Fluminense. Ou a vitória do Cruzeiro e do Fluminense. No caso aí, teve aí uma vistoria no Castelão após o Clássico Rei, né? Foram danificadas aí muitas cadeiras aí no Clássico Rei. E um prejuízo aí de mais de 130 mil reais ao Castelão. Cada cadeira, 300 reais de prejuízo, né? Foi um fato aí triste do jogo de domingo, né? Do Fortaleza do Ceará. O último jogo, o Ceará já se prepara aí para a próxima rodada. Tem que vencer. Perguntar aí ao nosso convidado aí, João Moreira, se ele está acompanhando o nosso futebol cearense, o que ele está achando do desempenho das equipes do Ceará, né? Que a gente está falando agora. Isso, eu vejo que o Ceará agora ficou com uma situação meio complicada, né? Ele vai para o Condá jogar com um adversário, né, que também pretende sair daquela situação incômoda, né? E já o Ceará não está indo com a equipe completa, né? Já tem esses desfalques aí tudo no DM. E o Pedro Ken está voltando, mas o Pedro Ken não vem mantendo uma média muito boa, tá? O Bex tudo bem que tem saído bem em alguns jogos, mas é uma situação muito complicada para o Ceará, né? E essa das cadeiras aí que parece que já virou uma cultura aqui já no Ceará, esse negócio de chegar no estádio, o time perde, quebrar cadeira e tudo. Não sabe que é um prejuízo tão grande para o nosso estado, né? Sai do nosso bolso, né? Que aquilo ali tudo resulta do nosso dinheiro que está entrando aí de imposto e é revestido ali para o estádio. E a gente vê que o pessoal fica com essa violência, com essas brigas todas. Eu acho que não tem condições de ter isso sempre. E Ezio, o Ceará aí perdeu para Fortaleza aí, placar mínimo de 1-0, já se prepara aí, teve uma semana aí de folga praticamente, sem rodada no meio da semana, para se preparar aí para esse jogo contra a Chapecoense. Um jogo que pode rebaixar a Chapecoense e colocar o Ceará mais próximo aí de permanecer na Série A, Ezio. Se eu for falar no Clássico Rei, foi um clássico em que a equipe do Ceará, nas chances que teve, não soube aproveitar bem, e que num vacilo defensivo, que pra mim foi praticamente uma brincadeira. Aquilo ali parece gol de racha. Os caras dentro da área cabeceando um pro outro pra poder fazer o gol. Futebol ali, né? O goleiro do Ceará saiu todo errado na jogada. Os zagueiros parece que não quiseram nem encostar. Parecia jogo de menina, como o pessoal fala. Mas tomou o gol, acabou o placar, terminou em 1-0. Acho que tem que dar o parabéns para a equipe do Fortaleza, que parece ter tido mais compromisso do que o Ceará. Até na própria entrevista, o Adilson Batista assumiu a culpa, né?
Se ele assumiu a culpa, então por que ele não escalou aí a mesma equipe que jogou a partida contra o Internacional? Aquela partida contra o Internacional, mesmo o Ceará levando pressão, a equipe do Ceará só precisa sair bem. Eu não entendi a do Adilson de botar uma equipe diferente contra a equipe do Fortaleza. E que agora, nessa partida contra a Chapecoense, vale ressaltar que a equipe da Chapecoense está praticamente eliminada, então muitos ali vão entrar em campo sem ter nenhuma obrigação. A maior obrigação é do Ceará de conquistar o ponto. Porque a Chapecoense aí tem 5 jogos, 5, 6 jogos, mas é praticamente quase que impossível você conseguir ganhar 5, 6 jogos. Tendo que você ainda vai jogar fora de casa. Ele tem que ganhar todas as partidas Chapecoense e ainda torcer por outros resultados, né? Então é um jogo que o Ceará aí tem que vencer. Tem mais obrigação do que a própria Chapecoense. Então é por isso que eu falo. Vão entrar com maior tranquilidade na dor da Chapecoense, já que não tem quase que nenhuma mais obrigação. Estão lá só para cumprir tabela. Então o Ceará tem que abrir o olho, porque adversário assim geralmente complica muito. O Ceará joga aí essa partida aí fora de casa, depois volta para receber aqui uma equipe aqui importante em casa, né, Ezio? Então essa sequência do Ceará, ele tem 6 jogos, 3 vitórias, o Ceará permanece na Série A. Então um desses jogos é contra o Corinthians, né? Mas tem jogo contra o Flamengo também, né? Dizem que o Flamengo ganharia o Brasileirão e viria com o time reserva. Eu duvido que o Flamengo vai querer perder um jogo do Ceará nessa sequência do Jorge Jesus, que o time está querendo mostrar que é bom. Os jogadores, ele quer que o time titular jogue todas as partidas, só em caso de contusão ou mesmo suspensão, né? Ou fadiga muscular. Mas no resto ele quer que o Flamengo jogue em todas. E eu vi a imprensa falando, a imprensa daqui, imprensa com séria, né? Alguns amigos da imprensa daqui falando que não, temos o jogo do Flamengo, que o Ceará pode se aproveitar, que se o Flamengo for campeão, eu acho que o Ceará está esperando muito. Eu acho que o Ceará tem que fazer o seu papel dentro de casa, né? Mas isso aí já está fora de questão por causa do empate contra a equipe do Vasco. Nos cálculos, a gente colocando aqui as vitórias contra o Palmeiras, a equipe do Flamengo só precisa de 4 pontos. Se ele isso vai depender do jogo de Porto Alegre, porque se o Flamengo conseguir pelo menos um empate em Porto Alegre, vai para essa final da Libertadores e volta para o Brasileiro contra o Ceará, jogando praticamente as 3 partidas que ele tem em casa, ou 2 ou 3 partidas, precisando fazer o quê? 6 pontos, quer dizer, 2 vitórias. Isso botando a equipe tirando os jogos dele contra o Palmeiras, o confronto direto, como também o confronto direto contra o Santos, quer dizer que se dependendo desse resultado aí, eu não acho que o time do Flamengo vai tirar o pé contra o Ceará, não. Eu acho que o pessoal tem que pensar um pouquinho, porque quando acabar a Libertadores, o Flamengo tá liberado para jogar. Jogadores, por exemplo, e se vier campeão, aí é que o time do Flamengo é que vai pisar mais no acelerador. Então, vamos ter calma, né, pessoal? Não vamos dizer, não tá nada decidido lá pro Flamengo, não. Então, atenção total, torcida e time do Ceará. Com certeza não. O Carlos Gonzaga, o grande problema do Ceará é a falta de um centroavante matador. Isso a gente vem falando desde o começo do campeonato, né? E vamos daqui mudar de time. Sai do Ceará para o tricolor de aço do PC. Em busca de vaga na Sul-Americana, o Leão enfrenta o CSA. O desfalque são Gabriel Dias e Osvaldo, pelo 3º cartão amarelo. Jackson com dores musculares no adutor. E volta aí, no caso, Marlon cumpriu automática. O Chiesa pode ser titular. O Tinga na lateral direita. A provável escalação: Felipe Alves, Tinga, Paulão, Quinteiro, Bruno Melo, Felipe, Juninho, Romarinho, André Luiz, Chiesa e o Wellington Paulista. Tá aí os bastidores do jogo do Fortaleza contra o Ceará, né? Essa vitória de 1-0 no Clássico Rei. E a equipe do CSA, do Ageu Fux, pode ir aí com o jogador aí João Carlos, Alan Costa, Luciano Castan, Carlinhos, João Vitor, Jean Kleber, Euler, Apodi, Werley e Ricardo Bueno. O Jonathan Gomes, argentino, não vai jogar nessa partida. Também a cartada final do CSA. O CSA busca desesperadamente uma vitória contra o Fortaleza. Pode também ser a sua última
Seu último tiro, João Moreira, o Fortaleza tentando aí se manter, o CSA se manter vivo e o Fortaleza consolidar-se na Série A e tentar uma vaga na Sul-Americana, né? Sem dúvida o CSA vem pro jogo da vida dele, né? Tentar aí conseguir esses 3 pontos em cima do Fortaleza para poder sair daquela zona incômoda, né? Agora o Fortaleza tá bem, né? O Fortaleza tá indo com um elenco muito bom, tá bem trabalhado. Vamos ver aí, né? Um jogo que também a gente não pode dar nenhum placar porque fica difícil dizer, né? Mas dentro de casa pode ser que consiga mesmo esse placar e um resultado e esses 3 pontos aí para ficar no alívio. Você, João Moreira, como treinador, você avalia que o Rogério Ceni tem um papel fundamental nessa campanha do Fortaleza na Série A? Sem dúvida, sem dúvida. O Rogério Ceni, ele desde a primeira vinda dele no Fortaleza, ele conseguiu ter um espaço que ele pudesse trabalhar e ficar à vontade. É tanto que o Marcelo Paes, eu trabalhei para ele já no Colégio Darwin, e o Marcelo deu todas as cartas para que ele trabalhasse, né? Então ele conseguiu fazer com que ganhasse aquela credibilidade e o elenco subiu muito. Então, com a saída dele para ir para o Cruzeiro e tudo, o Fortaleza deu uma queda, mas aí ele voltou. A gente está vendo o Fortaleza aí de novo, acreditando mais uma vez no trabalho dele, e se Deus quiser vai dar certo. Ezio, aí essas mudanças que o Fortaleza vai ter contra a equipe do CSA, algumas suspensões, Marlon suspenso, Oswaldo e Gabriel Dias desfalque certo. Como é que você acha que o Fortaleza vai ser montado para esse jogo contra o CSA? A equipe do Fortaleza, por fazer uma campanha boa, e eu até reitero o que o nosso convidado aqui falou, a questão do Rogério Ceni, ele é um cara estudioso, um cara que sabe trabalhar e montar a equipe, e esse elenco ele conhece muito bem. O jogo contra a Chapecoense, eu posso até dizer que é um jogo perigoso para o Fortaleza, porque a equipe equipe do CSA, que é uma equipe que joga muito na ofensiva, está precisando do resultado. Nós sabemos que tem muitos jogadores ali da equipe do CSA que jogaram aqui no futebol cearense. O caso do Apodi, que é um jogador extremamente veloz, um jogador muito perigoso ali pela ponta. Eu acho que o Rogério Ceni já deve ter, já está vendo quem é que vai marcá-lo, como também o Ricardo, né, que foi jogador aqui do Ceará também. Apesar que engraçado, né, a gente fala desse atacante, Ricardo Bueno, quando jogou no Ceará, não jogou aquele futebol todo, e nem na equipe do CSA tem tido uma boa produtividade. Acho que o alento que fica seria o desfalque, né, do jogador argentino Jonathan Gomes, que é jogador do São Paulo, emprestado para o CSA, que vem fazendo aí um excelente campeonato brasileiro pela equipe lá nas Alagoas. E esse clássico eu posso dizer que eu acho que o Fortaleza tem que se preocupar com a questão de seu resultado, e acredito que ele possa vir a conseguir uma vitória sobre o time lá, porque falta poucos jogos e a disputa ali do rebaixamento tá forte. Fortaleza não tem, precisa, eu acho que de duas a 3 vitórias para se manter mais tranquilo. O mesmo prognóstico que você falou a respeito do Ceará é o mesmo que eu faço do Fortaleza. Tanto que essas equipes, elas crescem muito quando chega na reta final, né? Então a gente não pode descansar suspiro. Um pouco não, viu? Tem que ir firme e forte. É o último suspiro. É o último suspiro ali, onde que você bota todo o trabalho de um ano todo naquele momento ali. Eu acho que você entende muito bem de futebol. Tu vê a situação da tabela do Fortaleza, que é o último, né? A da Sul-Americana, até ali o CSA, todos ali não estão muito distantes de um para o outro, não. É um campeonato literalmente à parte do povo da tabela de cima, que eu acho até interessante, porque pode vir a cair até mesmo 2 grandes clubes do futebol brasileiro. E como é importante o trabalho do treinador Rogério Ceni, né, de aglutinar e dar oportunidade a jogadores como o jogador do Romarinho, tá super valorizado, valendo aí uma multa rescisória de 20 milhões, se eu não me engano, eu vi na matéria hoje. E o Romarinho chegou no Fortaleza, vindo do Globo, ninguém queria saber do jogador, muito vaiado, muito questionado pela torcida, por toda a imprensa. Patinho feio. E o Rogério Ceni bancou o cara, e o cara foi lá
Não é esses craques todos, mas é um jogador fundamental no esquema do tricolor de aço do PC. É um jogador realmente está fazendo a diferença nesse esquema, né? Isso. E também dando chance para alguns jogadores que tiveram chance em grandes clubes e não souber aproveitar bem. Um caso bem claro disso é o zagueiro Paulão. Paulão, quando eu me lembro, o Paulão jogou na equipe do Vasco, não teve um bom rendimento. Jogou na equipe do Internacional, não teve um bom rendimento. E agora na equipe do Fortaleza parece que ele meio que se achou. Isso. Junto com o Quinteiro, né? Quer dizer, que é uma zaga que se mantém muito segura e que faz com que, por exemplo, o Rogério Ceni possa trabalhar em outros pontos do campo. A gente não é só o Romarinho, mas também o trabalho de resgatar jogadores que tiveram chance nos grandes clubes e que agora, né, tá tendo o seu momento. E aproveitar que o nosso convidado, o João Fausto Moreira, carioca, né, técnico de futebol, vamos falar um pouco sobre de basquetebol, quer dizer, né? A gente fala muito de futebol aqui, mas é de basquetebol. A gente está aqui com ele, vamos aproveitar e vamos debater sobre treinamento esportivo, sobre futebol. A gente tem as imagens agora, a gente vai pedir o nosso técnico para mostrar as imagens da seleção feminina de basquete, campeã do Pan-Americano em cima do Peru, no Peru em cima dos Estados Unidos, de Lima, né? Queria saber, para você, falar um pouco como está a preparação da equipe de basquete feminino da Uniateneu, né? Uniateneu para disputar a vaga do estado do Ceará para os Jogos Universitários. O atual campeão é a Unifor, né? E os Jubes, que são jogos que reúne todas as modalidades esportivas, reúne também no basquete, vai ser na Bahia e reúne aí 5.000 atletas de 15 modalidades. Como é que está a preparação aí da equipe feminina do Uniateneu? Você também treina a equipe do Náutico, né? Fale aí, João Moreira, sobre esse seu trabalho aí como técnico e como é uma dessas meninas aí do basquete. A Uniateneu esse ano resolveu fazer um investimento pesado, né? Eu agradeço ao nosso diretor, Cláudio Bastos, por fazer e acreditar, né, nesse investimento. Ele, por ser um ex-atleta da natação, mas ele está trabalhando muito bem com as outras modalidades, está dando um apoio muito grande, né? É tanto que as meninas, elas têm bolsa da faculdade, recebem uniforme, recebem material e tudo, e o Náutico abraçou a ideia de receber a gente para fazer os nossos treinamentos lá. E essa equipe feminina, a gente já vem trabalhando, já vamos completar um ano, tá, para tentar desbancar o nosso maior adversário. Tá? Fizemos os últimos jogos, agora fizemos com eles, não conseguimos a vitória, mas é uma equipe que promete. E se Deus quiser, eu creio que no próximo ano vamos lutar por essa vaga, que é tanto que o campeonato, o Jux, vai ser no próximo ano, tá? Foi confirmado hoje, eu creio que em janeiro, para tentar ver a vaga para o brasileiro. E nessa competição do brasileiro também são fortes candidatos que tem lá, mas sempre a gente está brigando aí para estar na semifinal. E a equipe promete. João, falando a respeito assim, do basquete, né? Você que é um profundo, você é um conhecedor, como é que você vê com relação à atual situação do basquete em geral? Não só o brasileiro, né? Mas também que é o masculino e feminino, mas também o basquete aqui no estado do Ceará. Como é que você vê esses dois cenários? Bom, médio? Infelizmente o basquete ele está tendo uma crescente muito lenta, né? Passamos por um sufoco muito grande em relação à política, né? Que afetou muitos os clubes, afetou as federações, e nisso teve uma queda muito grande. E aqui no nosso estado, que graças a Deus vem melhorando muito, foi a presença de uma equipe no cenário nacional, que é o basquete cearense, disputando a NBB. E eu que trabalho com basquete, eu vendo assim, o crescimento nas escolinhas de basquete, muita criança participando, tá? O pessoal que é dos bairros distantes também, todo mundo com equipe de basquete. E isso é muito bom, né? Apesar que a gente ainda não tem os nossos patrocinadores ainda não enxergaram o basquete como deveria enxergar, tá? Porque quem vai para um jogo desse é um espetáculo à parte, sabe? Você fazer parte de estar assistindo um evento de jogos das equipes de São Paulo, que sempre tiveram em primeiro lugar, e a gente jogando de igual para igual com eles,
tá? Então isso é muito bom, e eu espero que os patrocinadores abram o olho para que isso cresça mais ainda. E falando disso, o basquete cearense, que teve agora jogando contra o Flamengo, perdeu de 88 a 71, só tem uma vitória no NBB, 5 derrotas, vai jogar hoje contra o São José, lá no Centro Olímpico, né? Vai jogar hoje e espera aí, está em 14º, espera vencer essa partida para se aproximar aí da zona de classificação para o playoff, né? João Moreira. Como é que está o basquete cearense? Saiu o Alberto Bial, né? Isso. Entrou um grande irmão que eu tenho, o Daniel Russo, é um cara altamente competente, sabe? Esse cara é muito inteligente, é um estudioso, né? Mas infelizmente ele não conseguiu as contratações que tanto deveria ter na sua equipe, né? Não pôde fortalecer, ele manteve a base praticamente do ano passado, conseguiu trazer um americano aí muito bom, né? Mas tá difícil porque todas as equipes se reforçaram, né? E estamos esperando, né, que tenha uma reação muito grande. Vamos ter jogos agora no ginásio Paulo Sarazate. Eu acho que ali parece que é uma casa que todo mundo está bem próximo à equipe. Eu acho que o calor da torcida ajuda, né? E vamos ver o que dá, né? Eu espero que ele consiga os bons resultados, tá? E que o basquete volte ao lugar do ano passado, né? Que o ano passado conseguiu um fato inédito, conseguiu uma classificação inédita com a frente do Daniel Russo. E se Deus quiser vai dar certo. No caso, você falou aí, né? O basquete cearense vem fazendo aí um bom trabalho, né? E aí, no caso, a gente passando assim pro cenário feminino, que é mais o que você trabalha atualmente. Como é que tu tá vendo o trabalho das meninas com relação ao basquete aqui no estado? O que você espera delas, né? Principalmente você que está aí no Ateneu, você também trabalha no Náutico. Como é que você vê a questão de campeonato, questão de trabalho, de grupo? É uma diferença muito grande, porque no basquete feminino não temos tantas competições como o masculino tem. Tanto que até as equipes mesmo, as meninas quando saem da fase do colégio, a partir de 18 anos, elas não conseguem encontrar equipes, né, porque não existe o profissionalismo. Elas conseguem bolsa na faculdade, as poucas que conseguem ficam ali, mas as outras seguem vida, né? Já largam o basquete e tudo. Já o masculino não, o masculino já consegue encontrar uma sequência para ficar jogando, dar continuidade no esporte. E no feminino, não só aqui no nosso estado, como no Brasil todo, tem sido uma queda muito grande, tanto que foi surpresa o resultado aí do Brasil, da seleção brasileira aí no Sul-Americano. E estamos vendo aí que há uma luz lá na frente, teve uma renovação muito grande, né? Muitas meninas novas entraram aí na seleção brasileira e se Deus quiser vai dar uma melhorada. E falando sobre o basquete cearense, a gente tem o basquete cearense, que é uma equipe daqui, mas a maioria dos jogadores são de fora, né? Ela é montada com uma estrutura de disputar essa liga nacional, mas aqui eu me lembro de um tempo que teve aqui muito o Campeonato Cearense de Basquetebol, inclusive Ceará e Fortaleza tinham uma grande rivalidade, chegaram a lotar o ginásio Paulo Sarazate. Eu me lembro, não sei se o Ezio pegou essa época, que eram grandes jogos, né? Tiveram grandes treinadores e jogadores aqui no basquetebol cearense. Era um momento bom, aí de repente isso morreu, faltou um pouco de incentivo, né? Essa época que você está comentando sobre Fortaleza e Ceará foi na época dos bingos, onde cada federação tinha que ser agregada para que um bingo funcionasse, né? E aquele dinheiro, que é uma parcela do arrecadado dos bingos, sendo revestido para que fizesse esses campeonatos. Tanto que, por sinal, a equipe o qual eu trabalhei muito tempo, que é o Clube dos Diários, recebemos jogadores de fora para poder participar do campeonato. Então cada equipe na época recebeu jogadores que vinham de São Paulo e Rio, que eles não conseguiram pegar as equipes de lá do sul e vieram para o Nordeste através dos bingos, né? Então foram campeonatos muito bons, tá entendendo? Foi um campeonato que até hoje tem muitos atletas que daquela época do Rio e de São Paulo que ficaram morando aqui no Ceará. E depois que acabou os bingos, acabou o patrocínio e não teve como dar continuidade. Assim, você falando nesse ponto, acho que é até um pouco chato, né? Eu não vou dizer assim que cheguei a acompanhar muito o basquete aqui no estado. Eu cheguei aqui na capital muito novo, ainda com 11, 12 anos, né?
não sei se eu acho que eu devo ter pegado a parte final da época. Agora eu me lembro que tinha equipes, por exemplo, acho que foi o Fortaleza, que eu me lembro, que era do comando do... Eu não se lembro o nome do... Campainha. Pronto, Campainha. Que fazia muito estardalhaço no basquete, né? Tinha uma equipe forte. Acho que até mesmo recente tentaram reavivar o campeonato cearense, mas parece que meio que não teve muito apelo público, né? Acho que até por isso, acho que muito também pelo caso do basquete cearense ser a principal representante do nosso estado. E os outros, assim, os outros clubes, como é que você vê a situação deles? Por exemplo, o Náutico. Eu acho que hoje ainda tem alguns clubes que ainda funcionam, mesmo que em situação, né, não profissional, amadora no caso. Isso é porque, por exemplo, o basquete cearense ele hoje está em evidência porque ele se tornou uma equipe praticamente profissional. Os jogadores recebem salários altíssimos, eles fazem as contratações com jogadores de outros estados, até, por sinal, até de outros países. E eles representam a NBB, e para você participar da NBB são muitos itens, né, que tem que ter dinheiro para poder representar. Jogos lá, jogos aqui, tá entendendo? A quadra que tem que ter estrutura, passagens aéreas, hospedagem, e nem todos os clubes, que hoje o clube é instituição falida, né? Muitos clubes aqui que eram de gabarito, não pode mais se dizer isso, e a gente vive amadoramente levando o esporte mesmo com o coração, né? São amantes, participe dos campeonatos da Federação Cearense de Basquete. Hoje também tem a Liga Cearense, que promove os campeonatos. E a gente participa porque, pelo fato de participar de nível nacional, é meio difícil, pelo fato de não encontrar patrocínio, por ser equipes amadoras, né? Se fosse o futebol, acho que teria mais chance de conseguir patrocínio do que as equipes do porte amador. É por isso que eu fiz até essa pergunta no começo do programa, a enquete, por que o futebol seria teria mais apoio do que as outras modalidades esportivas. Aí eu pergunto, né? Será por causa do glamour de ser famoso? Porque você me falou até, a gente conversando na beira-mar, você me falando que o jogador de futebol, ele sai de uma situação de baixa renda social e de repente o cara tá explodindo aí, é rico, milionário, cheio de pretendentes, cheio de dinheiro e fama, e ele não tem essa estrutura para poder abraçar tudo isso, e falta uma formação talvez cidadã para ele poder ter um nível intelectual, para poder um nível de conhecimento, para ele poder, como é que se diz, ele organizar a vida, né, dele fora do campo. A gente tem vários exemplos de jogadores de futebol que ganham milhões e depois estão na sarjeta, né, porque não souberam administrar bem a sua vida. E o futebol tem esse glamour, mas falta essa base, né, que na educacional, verdade, né? O futebol, ele move o povão, né? Então, quando move o povão, cultura do país. Isso, por mover o povão, muita gente, né? O futebol é o esporte número 1. Então, isso aí faz com que a credibilidade em relação aos patrocinadores almeje mais, né? Então, por isso que o esporte amador não mexe com tanta gente, né? Para poder divulgar certos patrocínios. E também a questão também de que confere de país a país, né? O maior exemplo disso é os Estados Unidos. Os jogadores de basquete americanos ganham rios de dinheiro. Na Europa, agora que tem tido campeonatos mais disputados, né? Criaram até uma Euroleague, que é um campeonato forte. Isso. Tem Tem jogadores também de nível de seleção que podem bater com os times americanos. Também ganham rios de dinheiro. Isso é de país a país. O Brasil, por ser o país do futebol, é claro que o futebol é o primeiro esporte. Agora eu já vi épocas aqui no Brasil que hoje o vôlei é o segundo maior esporte no Brasil, mas antigamente foi o basquete. Antigamente a remo também já foi um esporte, segundo esporte no país. Quer dizer, tem-se muito cada época se tem aqui no Brasil um esporte teve seus momentos. Que teve seus momentos. O basquete principalmente, que foi o que? A medalha de prata na Olimpíada das meninas, né? Da geração da Paula e da Hortência, que só
perderam pro time americano. O basquete brasileiro. O ouro em Indianápolis, né? Época do Oscar. Pois quer dizer que são gerações que se tem antigamente e que eu acho que falta muito para esse tempo de agora. Hoje em dia, o João vai até concordar comigo, que tem muito jogador da seleção brasileira que joga em competições principais que prefere disputar a competição do que jogar pela seleção brasileira. Com a gente certeza. viu isso com os principais jogadores que estavam na NBA. Isso. Muitos deles abriram mão mesmo de vir para a seleção brasileira porque não era respaldo. Tanto que pelo fato de ter acontecido um problema com o Nenê, dele ter se lesionado, ele ficou fora da equipe lá da NBA, então ele saiu perdendo muito com isso. Enquanto a Confederação Brasileira de Basquete não arcou com nada para ele, né? E para ele foi um prejuízo isso aí. Então, muitos abrem mão mesmo de jogar pela seleção brasileira para continuar ficando na Liga Americana. É isso aí. Recebemos aqui João Moreira, aqui técnico do basquete do Uniateneu Feminino e também do Náutico. É importante a gente abrir esse espaço, né, Ezio, para a modalidade amadora também, porque a gente vê na grande mídia o espaço é 99% futebol, porque também realmente é o que a gente realmente se identifica mais. Mas é um espaço que a gente vai sempre abrir quando o João Moreira quiser vir falar mais de algum torneio, de alguma competição, estiver próximo das competições, dá um toque pra gente, que a gente vai trazer você aqui para falar, dar esse espaço para você falar o que quiser sobre o basquete, sobre outro esporte amador e fale um pouco, queria que você, para concluir, você falasse um pouco, resumisse mais do seu trabalho lá, como é que tá sendo esse desenvolvimento lá no Náutico e no Uniateneu, né? Estamos tendo os treinos, são 4 vezes na semana, né? A equipe vem se preparando, eu peguei uma equipe nova, uma equipe que tem muito para aprender ainda, né? Estão fazendo parte desses campeonatos universitários, é totalmente diferente do campeonato escolar, de onde elas vieram. Hoje eu trabalho com um auxiliar que, por sinal, jogou pelo Fortaleza nessa época áurea aí do basquete, que é o Rui Júnior. Ele vem me ajudando, foi um atleta meu desde criança e hoje está trabalhando comigo como auxiliar. E também vale ressaltar também a minha coordenação de esporte, que é Darlene, que é uma pessoa assim fora de série, que é uma ex-atleta do handball, foi jogadora da seleção brasileira de beach hand, e essa menina tem dado um suporte muito grande pra gente, né? Então estamos trabalhando pesado, porque os nossos adversários não são tão fáceis, né? E se Deus quiser, eu estou contando com esse título, vai ser um título inédito na minha carreira, tá? Eu acho que tenho muitos títulos na minha vida, mas esse é um inédito, eu tenho um foco muito grande por ele, tá? Estamos nos preparando, graças a Deus o Náutico tem nos atendido muito bem. Essa mesma equipe da Uniateneu, ela representa o Náutico também no campeonato de clubes, então justamente é para fortalecer e para entrosar mais ainda. Isso aí, João Moreira, aí, técnico de futebol, de basquetebol. E você, Ezio Rodrigues, você praticou algum esporte amador, assim, fora o futebol? Carimba. Você teria. Eu ia até perguntar ao João. Carimba todo mundo hein, Aurenildo? Carimba todo mundo clicou, hein? Eu ia perguntar até se tinha uma vaguinha pro João Moreira, se tinha uma vaguinha, eu ia pra algum esporte pra colocar esse rapaz pra treinar. Ele tá precisando de treino, certeza. Né? Eu já pratiquei o basquete. Eu já no tempo de colégio, quando eu vinha pra cá, no colégio, tinha lá basquete, eu pratiquei um pouquinho. Participei até mesmo da seleção do colégio já. É bacana ver um esporte diferente que o futebol, não só como uma ferramenta para se divertir, manter a forma, mas uma forma de integração, né? Isso, é uma socialização, né? Você aprende a lidar com as pessoas, lidar com o grupo, tá entendendo? Então, é muito interessante a prática do esporte hoje, principalmente no mundo de hoje, né? As crianças hoje que só querem estar com a internet direto, sem fazer alguma coisa, uma atividade, e o esporte ele é um atrativo ainda, graças a Deus. E lembrar que hoje é o dia mundial da diabetes, né? A gente lembrar que o esporte, qualquer atividade física que você faz, ele ajuda você a evitar vários tipos de doenças, inclusive a diabetes, né? Reduz a probabilidade de você pegar uma doença cardiovascular, uma doença como a diabetes. Então, praticar esporte é interessante, né? Fazer uma caminhadazinha, viu, Wesley? Aqui acolá. Eu faço, hein? Não só... Eu faço, hein? Desse queixudo, hein?
O cara mora em frente ao trabalho e vai de carro pro trabalho. Como é que pode? De carro não. Quem disse que eu vou? Ora, meu filho, eu vou a pé, vou e volto, almoço, vou e volto. Tá o convite aberto aí pro Wesley ir lá no Náutico, fazer uma corridinha lá com o meu pessoal. Também chama esse aqui, que esse aqui tem muita preguiça. Tá. Mas esse aqui, quando foi jogar contra o próprio Nateneu, jogando bola, rapaz, quando um jogador do Nateneu passava por ele só faltava arrancar a bermuda do cara. Levou o amarelo naquele dia, né? É porque a gente resolveu montar um time, mas ninguém treinou nem nada. O Nateneu já tinha a base do Fortaleza, né? Só pra lembrar. Isso, não fala do placar não, pelo amor de Deus. Eu não vou nem falar, mas que o tanto de grito que eu dei no teu ouvido, mas não vou nem falar, não vou nem contar. É isso aí, galera. Esse é o programa Bola no Rádio, aqui na Rádio Classista, iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas do Comércio no Ceará. Presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto, técnico responsável Ourenilton Vidal. Agradecer aí João Moreira, Ézio Rodrigues, mandar um abraço para toda a galera, um bom feriado aí, proclamação da República, um feriadão nacional e até a próxima, galera.